essa energia vai te contagiar para alimentar o seu viver. Diga não ao pessimismo, você tem que acreditar. Dentro de você existe alguém forte e capaz. Tudo nessa vida passa, não há mal que dure a eternidade. Vamos viver esse momento, ver em cada sorriso a felicidade de estar com Deus, de viver por Deus, sentir o bem que Deus nos traz. E assim com Deus, nós os filhos seus, vamos construir um mundo de amor e paz. Tudo nessa vida passa, não há mal que dure a eternidade. Vamos viver esse momento, ver em cada sorriso a felicidade de estar com Deus, de viver por Deus, sentir o bem que Deus nos traz. E assim com Deus, nós os filhos seus, vamos construir um mundo de amor e paz. Nós os filhos seus, vamos construir um mundo de amor e paz. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivo pra lamento. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivo pra lamento. Eu quero ser feliz, vivendo a vida assim, como o Senhor me diz, tal qual um aprendiz. E nas provas da vida, quando a dor visita, eu devo ser feliz também. Eu quero ser feliz, vivendo a vida assim, como o Senhor me diz, tal qual um aprendiz. E nas provas da vida, quando a dor visita, eu devo ser feliz também. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivo pra lamento. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivo pra lamento. Eu quero ser feliz, vivendo a vida assim, como o Senhor me diz, tal qual um aprendiz. No meu livro da vida, a página indica, um novo ser nasceu no bem. Eu quero ser feliz, vivendo a vida assim, como o Senhor me diz, tal qual um aprendiz. No meu livro da vida, a página indica, um novo ser nasceu no bem. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivo pra lamento. Sem mágoa ou ódio, nem ressentimento, para quem ama Jesus não há motivos pra lamento.
e o meu coração sente o amor chegar. É tão bom ver crescer esta sensação, este bem-estar. É tão bom se o amor fizer ficar da cor da paz, se construir é pra sempre mais. Vez que o teu coração se deixar levar, vai ser bom. Todo amor que é verdade, é flor, justifica o chão de uma vida. Se é amor, de vencer, de brilhar sem temor. Teu coração se deixar levar, vai ser bom. Todo amor que é verdade, é flor, justifica o chão de uma vida. Se é amor, essa noite eu sonhei com um mundo melhor, sentimentos sublimes de uma força maior, um mundo de amor, sem ódio e sem dor, de pessoas iguais. Era um mundo de paz. Neste sonho encontrei o que tanto buscava, e na busca a resposta a tudo que questionava. E a verdade maior veio assim me mostrar que nós somos estrelas feitas para brilhar. Emoções eu senti, não dá pra descrever. Encontrei no meu sonho a razão pra viver.
lembrar, pra contar aos amigos após o meu despertar. E quando acordei, vi que o mundo em que vivemos não era igual ao que eu sonhei então. Lembrei do que nós temos que fazer é dar as mãos e não deixar o nosso sonho morrer. É buscar no amor, vivermos como irmãos. Neste sonho encontrei o que tanto buscava, e na busca a resposta a tudo que questionava. E a verdade maior veio assim me mostrar que nós somos estrelas feitas para brilhar. Emoções eu senti, não dá pra descrever. Encontrei no meu sonho a razão pra viver. O que nele eu vivi, eu pedi pra lembrar, pra contar aos amigos após o meu despertar. Meu despertar. E quando acordei, vi que o mundo em que vivemos não era igual ao que eu sonhei então. Lembrei do que nós temos que fazer é dar as mãos e não deixar o nosso sonho morrer. É buscar no amor, vivermos como irmãos. Lembrei do que nós temos que fazer é dar as mãos e não deixar o nosso sonho morrer. É buscar no amor, vivermos como irmãos. O refrão. A cada dia que amanhece e o sol se põe a iluminar este mundo criado por Deus, eu paro e fico a meditar no teu amor, no teu poder, que a todo dia faz renascer nova chance pra recomeçar. Para que o ser a cada dia ao buscar o bem conseguiria, por amor de Deus, se transformar. Eu digo aleluia, meu Senhor, encontrei no teu amor a força que preciso para caminhar. Eu digo aleluia, meu Senhor, contigo eu venço a minha dor. Em ti eu descobri o que é amar, o que é amar. Boa noite, linda essa música, não é? Pode bater palma, né? Bem-vindos, queridos amigos. Eu dizia ao pessoal da psicografia que só eu mesmo para acabar com a concentração deles. Toda vez que eu vejo eles, eu disse assim: por favor, psicografe uma carta de Dr. Bezerra para mim. Era só o que todo mundo gostaria, né? Uma vez eu estive em Uberaba em 1982. O trabalho de domingo fazia 1 ano, porque ele foi fundado em 1981, 11 de fevereiro. Naquele tempo o centro era menor. Então Dona Guiomar ia muitas vezes a Uberaba. Quando ela soube que eu ia,
ela recomendou: vá até a casa do Chico, bata na porta dele, o guarda Aparecido vai aparecer, aparecer. Diga a ele que foi eu que lhe mandei. Se disserem para cantar, cante. Se falarem para você falar, fale. Não me faça passar vergonha. E eu fiz tudo isso. Peguei o Real Expresso e dormi no ônibus. Acordei no outro dia de manhã. Quando eu desci do ônibus na rodoviária, passou assim: Motel Zote via Chico Xavier. Subi no ônibus, porque eu tinha que descobrir onde era. E quando desci, perguntei para o motorista, desci com a mochilinha nas costas. Eu tinha 3 anos, mas eu me lembro. O motorista me disse: é aqui, a casa do Chico. Eu desci, vi um senhor com uma caixa de camisa, com um laço vermelho lindo, com sotaque carioca. Aí ele disse: o senhor está procurando a casa do Chico? Eu falei: estou. Ele falou: ele não mora aqui, ele mora na rua Avenida Dom Pedro. Eu levo o senhor até lá. Eu olhei para ele esquisito. Falei: que esse moço quer comigo, né? Acho que ele deve pensar que eu consigo entrar no Chico e ele quer um passaporte. Me levou até a casa do Chico. À noite, como o Dona Guiomar tinha recomendado, eu voltei, bati na porta. Apareceu o Aparecido. Falei das considerações de Dona Guiomar. Eu entrei e encontrei o filho do Chico, Eurípides. Aí dei todas as recomendações que Dona Guiomar tinha dado, que o Henrique, naquele tempo, era o nosso coordenador de trabalho, que eles viriam na semana seguinte. Terminou o assunto. Falei que o grupo de jovens orava muito por ele e acabou o assunto. Aí eu olhei e falei: e o Chico, como está? Ele falou: veja você mesmo, ele está ali na sala. Gente, eu entrei, o Chico estava na sala, não é? Então nós entramos lá e ficamos um final de semana, de quarta a sábado, participando dos trabalhos. E eu, muito xereta, escrevi um bilhetinho: Dr. Bezerra, por favor, me escreva uma carta. E coloquei na caixinha de psicografia: mães que perderam, olha a minha pretensão, mães que haviam perdido os filhos, e outros tantos que estavam lá. Eu botei a minha cartinha. Desde então eu tento um recado de Bezerra. E botei lá. E no final do trabalho, a senhorinha, hoje desencarnada, que entregava as receitas de Dr. Bezerra, entregou a minha carta. Para minha felicidade, tinha um bilhete dele: filho, que Jesus nos abençoe, Bezerra. Eu, se fosse ele, tinha escrito assim: você não tem mais o que fazer do que vir aqui ocupar o lugar de quem está mais necessitado? Dito isso, só para trazer um pouco de alegria aos amigos, Dr. Bezerra, este pai que todas as noites e todos os dias coordena, dirige e ampara essa casa. Em 1950 deixou de ir para outras paragens para ficar conosco. Em 2000, 100 anos de espiritualidade, também não foi embora. E pelo que a gente percebe, ele só ampliou o seu trabalho. Não é só o Perseverança, o Brasil, mas como ele também atende o mundo. É extraordinário dizer isso, porque é esse pai de esperança que numa noite como esta está aqui para abraçar a mim e a você. E ainda que não nos escreva uma mensagem, ele manda a sua mensagem de amor. Que essa mensagem de amor envolva vocês, envolva os companheiros que estão em casa, em hospitais, envolva os nossos amigos que hoje deixaram aqui um buraco para completar o sertão. Tadeu, Marco Aurélio, Nívia e tantos outros companheiros, já estamos vendo pelos filmes da internet, estão lá descendo no Ceará, em Alagoas, para representar a cada um de vocês, a cada um de nós, nos abraços de amor àquelas pessoas. Vamos orar. Vamos, neste momento, voltar ao tempo de Jesus, ao tempo do Cristo, rememorar a sua passagem gloriosa por nossa terra. Um dia, Jesus havia estado numa cidade chamada Tiro,
ia para a cidade de Sidom logo cedo, porque a sua palavra transmitia amor, mas gerava polêmica aos orgulhosos. E ela encontra, na saída da cidade, uma senhora intitulada no Evangelho como a mulher cananita, ou a mulher Ciro-fenícia. E esta mulher, atrevida, mas amorosa. Por que atrevida? Imagine que naquelas paragens ainda hoje, uma mulher, infelizmente, dirigir-se a um homem é alguma coisa desrespeitosa, segundo eles, não segundo nós. Imagine aquele tempo. Mas ela tinha a filha possessa, doente. Então diz a Jesus quando ele passa: Senhor, salva minha filha, ela está doente. E Jesus, num silêncio provocado, não lhe responde nada, porque queria incitar naquela mulher a sua confiança. Ela rememora o passado e vê que na sua estrada não havia mácula que pudesse justificar o não atendimento do seu pedido ao coração do mestre. Então ela insiste: Senhor, minha filha está doente, ela é o resumo de minhas esperanças, ajude-a, cure-a. Então Jesus volta-se e ainda numa provocação lhe diz: mulher, não é digno que se deite fora o pão dos filhos. Mas a mulher, com o seu amor à flor da pele, diz ao Senhor: Senhor, até os cães se alimentam dos pães que sobram da mesa dos filhos. Ajuda minha filha. Então imagino a alegria do Cristo ao ter provocado e ter conseguido com que aquela mulher demonstrasse ali uma fé que ele exalta maior do que a fé entre o povo escolhido. Mulher, não se incomode, volte para casa. A sua filha neste momento está curada. Nesta noite, o nosso coração, Senhor Jesus, imita o coração daquela senhora, insiste para que o Senhor possa voltar o seu olhar para cada um de nós e atender, Senhor, os apelos do coração de cada companheiro. Entre tantos amigos que aqui se encontram, há aqueles que devolveram para a espiritualidade seus entes queridos. Há outros que se encontram com familiares doentes, desenganados por médicos. Há outros que nos assistem neste instante em leitos de hospitais, mas nenhum, Senhor, sem perder a esperança e a certeza de que os teus ouvidos podem ouvir todos os apelos. Então nessa noite, ouve como naquele dia, volta o teu olhar e deseja, e cura, e ampare, e abençoe a vida de cada um. Se não for para dar aquilo que é o nosso pedido, que o Senhor possa dar aquilo que conforte a alma, que ampare o coração e que traga a paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, louvado seja Deus. E sem roubar mais um minuto de nossa palestrante, convidamos a nossa Doris, que por favor, assuma essa tribuna e traga para nós a sua voz amorosa, a voz do coração de Jesus. Boa noite. Agradeço o convite, agradeço a energia boa dos que estão aqui, dos que estão em casa, e espero que tudo que eu falar possa servir para alguém, né? E que
alguma palavra que ofenda ou que não seja bem colocada, vocês já me perdoem. Tá bom? Jesus, ele é o coordenador desta casa. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso guia. E Jesus nos ensinou, certa feita, que ele pode nos ajudar, mas que ele precisa da nossa cooperação. Então, a Casa Perseverança, ela tem os trabalhadores e os trabalhos, os trabalhadores encarnados e desencarnados, que chegam para Jesus trazendo uma migalha, um pouquinho do que ele tem de bom. Então, vocês lembram aquela história de Jesus, que tinha uma multidão escutando seus ensinamentos, e de repente estava ficando de noite, e os discípulos falaram assim: mestre, mestre, dispense essas pessoas porque já está tarde, e eles estão muitas horas sem se alimentar. E Jesus diz: nananina, não, o que é que vocês têm de bom? E eles falaram: só 5 pães e 2 peixes. E Jesus, então, pede este pouco que eles tinham, ora a Deus, e Deus, através de Jesus, faz o milagre da multiplicação dos pães. É o que acontece nesta casa. Nós apresentamos-nos como soldados, prontos para fazer o que for necessário, com os nossos 5 pãezinhos, às vezes um pãozinho, sem peixe mesmo, mas Jesus multiplica, e é por isso que esta casa tem tantos resultados positivos. Bom, essa foi a introdução, agora eu vou entrar na palestra. Deu vontade de falar isso. Deu branco. Estou brincando. Vocês sabem que eu aprendi uma coisa dentro da Casa Perseverança. Que Deus nos ama incondicionalmente. Deus nos enxerga como obras perfeitas em evolução. Porque Deus nos criou todos iguais, sem privilégios. E a reta de chegada, o ponto de chegada, vai ser para todos os seus filhos a mesma chegada, o mesmo grau de perfeição. Porque Deus é amor e é justiça. Porém, a nossa evolução, o nosso progresso, por que a gente reencarna? Por que a gente tem que ter tantas vidas? Para experimentar várias situações e, com estas situações, aprender. E aprendendo, a gente vai desenvolver dentro de nós as qualidades, as virtudes que, na nossa origem, Deus colocou dentro de todos nós. Então, o objetivo da reencarnação é implantar o bem dentro de nós. Joana de Ângeles, que é o espírito mentora, né, do nosso querido Divaldo Pereira Franco, fala que esta interiorização do bem, ela dá um outro nome. Ela fala que é iluminação interior. Então, nós nascemos para nos iluminar interiormente, para sermos representantes de Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus. E isso é só para que a gente um dia alcance a felicidade. Momentaneamente, nós passamos pela lei da ação e reação. Quando erramos, sofremos as consequências. É só isso. Mas quando a gente se iluminar, se aperfeiçoar,
deixaremos de cometer tantos erros e diminuirão as dores e os sofrimentos. Mas Deus é tão bom, que Ele pega os filhos que já chegaram num grau de iluminação e fala assim: agora você vai ser meu cooperador. Você vai me auxiliar a estender as suas mãos aos meus filhos que ainda estão num grau inferior de compreensão. Então, eu vou contar um caso para ficar mais interessante a palestra, tá bom? É o caso do Léo. Léo, há muito tempo não via uma amiga. E, de repente, ele reencontrou essa amiga e ele percebeu, com a sua sensibilidade, que ela estava diferente. Essa amiga, ela gostava de comentar sobre a vida das outras pessoas, o que nós chamamos de maledicência. E ela não estava mais fazendo isso, ela estava controlando, né? Olha como ele está vibrando por mim. Aqui, ó, esse pessoal de branco não é privilégio, não. A função deles é ficar orando para mim falar direito. Tá? Então, não é privilégio, não. Ora aí. Então, eu estava falando assim, que ele não fazia tempo que não via amiga, e ele começou a perceber mudanças. Primeiro, ele se sentiu muito bem ao lado dela. Depois, ela media as palavras. Depois, ela não estava mais ansiosa, sabe? Aquela hiperatividade que acaba fazendo com que a pessoa tropece, passe, interrompa a conversa. Ela não estava mais assim. E ele sentiu tanta diferença que ele pediu licença e falou: posso te fazer uma pergunta? O que é que aconteceu com você? E ela falou: olha, eu conheci um lugar, e nesse lugar eu comecei a ter uma visão diferente da vida, a interpretar o que acontece comigo de forma diferente, a compreender a respeito das dificuldades que eu tenho com a minha família, das dificuldades que eu tenho no meu organismo. E esta compreensão, este modo de enxergar a vida, não sei, me fez pensar diferente, sentir diferente e agir diferente. E ele falou: você está interessado? E ele estava numa época, sabe, do vazio existencial? O vazio existencial é assim: para que eu estou vivo? Por que eu nasci? O que eu faço, para que serve? Ele estava mais nessa atmosfera, né, momentânea. E ela falou: eu vou hoje lá. É um centro espírita, mas, olha, é bem simples. Você quer me acompanhar? Ele falou: quero. E chegaram lá, era uma sala com uma terra batida, os tijolos à mostra, porque eles estavam levantando o centro ainda, lá em Belo Horizonte. E eles faziam assim, uma reunião, estudavam o Evangelho, comentavam o Evangelho, e, no final, o mentor mandava uma mensagem através de uma médium, né? E, nesse dia, o Léo leva um susto, porque, na hora que vem a incorporação e a médium começa a falar, ele escuta: Leonardo Bezerra da Silva Filho. Nem a amiga sabia que o nome dele era Leonardo, muito menos o restante. E ele olhou para o lado, poucas pessoas, ele falou: deve ser eu. E o mentor diz assim: você pensa que veio parar aqui por curiosidade, né? Nananina, não. Tudo foi planejado. Você tem uma tarefa dentro desta casa. Eu estou com você há 400 anos e nutro por você um amor filial. Já tive o convite para desenvolver as minhas qualidades em mundos superiores e eu pedi permissão para permanecer aqui, porque eu quero que você me acompanhe. Aí eu fiquei pensando assim, né? Que adianta a gente ir para um lugar muito lindo, maravilhoso,
se a gente não pode levar aqueles que a gente ama? Não é verdade? É que nem falam, né? O que adianta o céu para uma mãe que o filho está no inferno? Por isso que a gente não acredita no inferno interno. Porque ninguém se sentiria no céu vendo um filho no inferno. Se sentiria? Quem não é mãe? Pai. Se sentiria? Não. Irmão. Não se sentiria. Então, isso é uma coisa ilógica. E que a doutrina espírita combate. Todos nós temos direito ao céu, no seu tempo certo, de acordo com o seu esforço, sua dedicação para chegar a este patamar. E ele falou assim, então, meu filho, aqui você vai trabalhar. E trabalhando, auxiliando, fazendo bem, você vai evoluir moralmente e vai adquirir um dia a sua autoiluminação. E nós nos aproximaremos, e juntos nos aproximaremos de Deus. Olha que misericórdia. Todas as nossas ações provêm do nosso pensamento. Por isso, aprender, interpretar as coisas de uma maneira racional, isso muda o nosso pensamento, muda o nosso sentimento, muda as nossas atitudes, nós evoluímos. E foi o que aconteceu com a amiga do Léo, e depois, consequentemente, com o Léo. Vocês sabem que nós, seres racionais, que temos um pensamento contínuo, não é? Porque os animais têm pensamento, mas é truncado. O nosso pensamento de ser humano é contínuo. O nosso pensamento gera em nós sentimentos, não é verdade? Você pensa mal, você gera sentimento ruim, geralmente, né? É difícil você pensar mal e gerar sentimento bom, não é? Você pensa o bem, gera um sentimento bom. Mesmo que este pensamento e este sentimento não se transformem em palavras, não se transformem em atitudes, ele produz energia. Ele produz energia que inunda o seu interior, produzindo enfermidades e mal-estar, se for negativos. Produzindo bem-estar e saúde, se for positivos. Nós produzimos hormônios, neurotransmissores, estimulados pelo que nós pensamos e sentimos. Então, a pessoa que tem fé, que confia, ela se autocura, se não estiver no seu karma, manter a doença. Olha a força que nós temos no nosso pensamento e no nosso sentimento. E para que Jesus nasceu? Para nos ensinar a pensar no bem, a sentir o bem e a praticar o bem. E assim nós mudaremos o mundo. Porque esse pensamento, mesmo que a gente não fale, produz energia. A energia mexe com o nosso corpo, mas também não fica contida dentro de nós. Ela se espalha, ela se expande, formando a nossa aura, inundando o ambiente que a gente vive. Então, vamos contar outra história para ficar um exemplo. Tinha um senhor que fazia com a família toda semana o evangelho no lar. E naquele dia a netinha foi lá. Vô, ela era bem pequenininha. Vô, hoje Jesus vem? E o vô, por mais que explicasse que Jesus estava presente sempre, ela não conseguia abstrair essa ideia. Ela queria ver Jesus, a presença de Jesus. E o vô explicou e começou o evangelho. Já no finalzinho do evangelho no lar, toca a campainha. O vô pede licença, fala, pode ser alguma emergência, né? Familiar, emergência com meus vizinhos. Ele era um homem muito prestativo. E ele vai atender a porta. Quando chega lá, era um homem pálido,
com o nariz meio vermelho, assim, sabe, demonstrando que ele estava chorando. E ele se aproximou do portão e disse: o que eu posso te ajudar? Ele: olha, senhor, eu estava passando aqui na rua, não sei por que toquei sua campainha. O senhor pode me oferecer um copo d'água? Porque toda casa tem água, não tem? Aí o senhor falou: sim, meu irmão, só um momentinho. Entrou para dentro, pegou uma água fluidificada do Evangelho, levou, nesse inteirinho a neta já estava atrás, né? Curiosidade. Aí o moço falou, tomou a água, e o senhor falou assim: eu posso te fazer mais alguma coisa? Você está precisando mais de alguma coisa? Ele falou: olha, senhor, eu estava passando aqui porque eu ia dar cabo à minha vida. Imagine só, eu sou um pai que sempre trabalhou, que sempre sustentou a minha família, e hoje eu não tenho um vintém no bolso para comprar um saco de pão. E na minha casa não tem nada. E o senhor pegou, respirou fundo e falou assim: mas, meu filho, você acredita em Jesus? Ele falou: eu sou cristão, desde pequeno fui criado no cristianismo, eu acredito. Você sabe que Jesus morreu, né? Sim, mas que ele ressuscitou no terceiro dia. Mostrando que a morte não existe. O corpo se acaba, mas o espírito se mantém vivo. O senhor já se imaginou do outro lado da vida, querendo falar com sua mulher, com seus filhos, querendo fazer alguma coisa para auxiliá-los e não podendo? Porque se você morrer, você vai ressuscitar, mas você não vai ressuscitar com esse corpo. Ele: então, meu irmão, fique vivo. Se você não tem um pão, você tem seu abraço, você tem sua presença, você tem sua esperança, você tem que ter a certeza que tudo passa. Os momentos bons não passaram? Passou. Os ruins também passarão. Falou para a netinha: querida, chama a sua avó. Chama seu pai, sua mãe. Pega seus brinquedos, mais os bons, que você tem muito. Põe na saquinho. Filhos, pega agasalho. Esposa, pega mantimento. O senhor não vai chegar com a mão vazia. E amanhã volte aqui, porque eu tenho conhecidos e amanhã, com certeza, um deles vai te dar uma chance, um emprego. E entrou para dentro com a netinha e com a família, para fazer oração de encerramento do Evangelho. Chegando lá dentro, a netinha falou: ô, vô, não é que Jesus não pôde vir, mas mandou um amigo? E ele falou: você tem toda a razão, minha querida, porque Jesus ensinou que todas as vezes que nós ajudássemos um dos nossos irmãos mais pequeninos, era ele que nós estaríamos ajudando. Você tem toda a razão, minha filha. Então, a energia do Evangelho no lar criou uma atmosfera que o benfeitor daquele homem utilizou para que ele fosse levado a tocar aquela campainha e a receber o que ele precisava. Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos usados por Deus. Basta que estejamos na mesma sintonia. Mas essa energia também não fica só no ambiente assim próximo. Ele vai em direção àquelas pessoas que a gente pensa, que a gente lembra, que a gente emite. O Chico estava indo pegar um ônibus, né, que eu preciso encerrar. O Chico estava indo... Mais 5? Tá. O Chico estava lá indo pegar um ônibus, estava atrasado, né? E ele descia a rua, quando uma senhora
Chico, eu estou aqui desde madrugada esperando você passar. O Chico, olha, dona Maria, eu prometo, na volta do trabalho, a sua casa vai ser a primeira que eu vou entrar. E deu lá mais uns 3 passos, Emmanuel aparece. Emmanuel é o mentor dele, tá? É o espírito luminar que ajuda, que está do lado dele. Falou assim, Chico, volta. Volta e escute o que ela tem a lhe dizer. O Chico, como era muito obediente, voltou, falou, dona Maria, ela falou, eu sabia, Chico, que você ia voltar, você não ia me fazer essa desfeita. O que foi, dona Maria? Não, é que ontem lá na sessão, o doutor Bezerra me passou esse remédio homeopático, mas eu esqueci de perguntar como é que eu tenho que tomar. Aí ele explicou, e foi, correndo, né? Acho que Emmanuel segurou o motorista, ele pensou, né? Para mim não perder o ônibus, que era não sei de quantas em quantas horas. Aí o Emmanuel aparece de novo, ele, ai, meu Deus. O que foi, Emmanuel? Olha para trás. A hora que ele olhou para trás, chispas de energias coloridas saíam da boca e do peito daquela mulher, e como dardos luminosos iam em direção do Chico e penetravam o corpo do Chico, lhe trazendo muito bem-estar. E Emmanuel explica, a energia da gratidão, o pensamento grato, o sentimento grato, produziu esta energia que ora te inunda e te traz bem-estar. Imagine, Chico, se você não tivesse voltado, que energia que estaria chegando para você agora. Então, nós não somos só responsáveis pelo nosso pensamento e sentimento, mas também pelo que nós provocamos no outro. O pensamento e sentimento que nós provocamos no outro, nós também somos responsáveis. Né? Então, nós estamos com a chave dos ensinamentos de Jesus em nossas mãos, agora é só utilizar. E doutor Bezerra de Menezes, uma vez falou para a gente assim numa mensagem, meus filhos, todos nós nascemos com uma sementinha do amor, porque o bem com amor vale uma multidão de coisa boa, né? Todos nós nascemos com uma sementinha do amor dentro de nós. Deus ajuda, coloca as experiências que a gente precisa aprender. Os benfeitores espirituais, nossos amigos, que estão há 400, 500, sei lá quantos anos do nosso lado, que já são seres luminares, nos ajudam. Nossos amigos espirituais nos ajudam. Porém, nós podemos cooperar. Então, Bezerra de Menezes falou assim, para ajudar essa sementinha a germinar, use, primeiro, o calor da oração. É difícil orar e pensar coisa ruim, né? A oração de verdade não pode, né, Netinho? Pedir coisa ruim. Segundo, a água da paz. Terceiro, o ar da renovação íntima. Você utilizando isso, com certeza, a sementinha que está dentro de você, esse amor, vai se transformar numa árvore, cujas folhas vão produzir sombras para quem precisar de você. Vai produzir flores, que vai perfumar a sua vida e a vida daqueles que se aproximarem de você. Vai produzir frutos, que vai te alimentar e alimentar aqueles que chegarem e precisarem da sua ajuda. Obrigado, Jesus. Obrigado, doutor Bezerra. Obrigado por tantos ensinamentos. E pedimos que, através do esclarecimento desta abençoada doutrina espírita, a gente possa se esforçar cada dia mais em ser seres iluminados. Obrigado. Um grande amigo desta casa, uma vez, vidente, disse que andava no shopping, ele olhou de relance
e viu uma senhora sentada e do lado dela o espírito de uma jovem, tentando falar-lhe aos ouvidos. Quando ele olhou, o espírito olhou para ele e percebeu o que foi visto. Então, esta jovem espiritual pulou na frente dele e fez bu. Falou: você me viu, volte lá, converse com a minha tia, porque a minha tia está pensando em suicidar-se. Eu fiquei pensando quando ele me contou essa história. Eu não enxergo os espíritos, eu não consigo ouvir os espíritos. De que maneira eu posso perceber quando minhas mãos, o meu sorriso, o meu abraço pode auxiliar? Cheguei a duas conclusões. A mais lógica foi lembrada pela minha irmã hoje, essa sintonia com a espiritualidade. E quando eu perceber que não tem a sintonia, abraçar a quem quer que seja, sorrir para quem quer que seja, para que Deus nos utilize para as suas bênçãos. Esta é uma noite em que todos nós não recebemos somente para nós, mas para partilhar. Quantos vêm aqui, suas famílias não frequentam a nossa casa? Quantos possuem sob sua coordenação vidas que trabalham em empresas? Quantos não vivem na comunidade próxima? Então, nesta noite, nós que tivemos o privilégio, temos o privilégio de estar aqui, abramos o nosso coração, virar o copo de boca para cima para que ele se encha desta água abundante. Sim, para nós, mas também para que esse armazém de força, através de nós, possa transmitir as bênçãos que o mundo está necessitando de uma maneira tão grande. Parece que nunca necessitou de tantas mãos que possam trabalhar para o coração de Jesus. Então, nesta hora, nós vamos mais uma vez suplicar a este Pai amantíssimo, ao Cristo Senhor Jesus, que possa abrir o céu sobre cada um de nós, sobre os irmãos que estão em seus lares, sobre aqueles que estão em seu trabalho, em hospitais, onde quer que se encontrem, e que uma nesga de luz do seu amor possa ser o caminho que envie estes recursos que tragam para todos agora bênçãos de libertação de todo mal, de toda angústia, de todo medo, de toda enfermidade, de todo pessimismo, de toda desesperança, de tudo que não vem de Deus. Que por este mesmo caminho esta luz continue a jorrar em nossa direção, a nossa direção, tocando-nos desde o topo da cabeça com o objetivo de atingir a planta dos pés, para que possa iluminar a mente, o coração, a vida. E esta luz que já fez esta asepsia, que retirou aquilo que possa estar nos importunando, que estava nos importunando, possa agora nos trazer bênçãos, bênçãos de amor, de saúde, de alegria, de força, de equilíbrio, de otimismo, de esperança, de fé, de paz. Que esta força possa envolver o nosso lar, nossa família, aqueles que moram conosco, possa afastar de nossa casa aquilo que não pertence a Deus, reconstruindo os mourões espirituais de defesa, a cobertura espiritual que possa impedir o acesso de qualquer vibração, qualquer coisa que não se coadune com o amor, a fim de que vivamos
preservando, sim, porque o dever da limpeza mantida, tanto de nosso interior quanto de nossa casa, é nosso, numa ligação constante, no evangelho no lar, nos pensamentos positivos, manter a nossa vida e a nossa casa equilibrados, não somente para nós, mas para que sejamos estas mãos que ouvimos hoje, estas mãos tão necessárias para abraçar, para acalentar, a voz para transmitir alegria, o abraço para fortalecer os que se encontram caídos, a luz para clarear o caminho daqueles que ainda permanecem na escuridão da tristeza. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos ampare com a sua paz, agora e sempre. Vamos ficar de pé. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus, juntos pois caminhemos na paz que vem do céu. A começar em mim, prometo ao meu Senhor que a cada passo que eu der, e seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Nesse instante pedimos a Deus Todo-Poderoso possa estender proteção e amparo aos filhos dos quatro cantos da terra, minorando as dores dos que sofrem e multiplicando bênçãos de reconforto e de paz. Rogamos a Deus, a Jesus e a todos os benfeitores espirituais que nos assistiram a permissão para encerrarmos a reunião desta noite. Que assim seja, louvado seja Deus. Muita paz, queridos. Se todo mundo canta a mensagem da paz, vai iluminar o coração do rapaz, e a menina vai ver o sol aparecer e a lua também, não deixa escurecer. Se Deus criou o céu, a terra, o homem e o seu pensamento, eu não posso esquecer de agradecer. Agradeço meu Pai pela verdade que seu Filho Jesus deixou para a eternidade. Agradeço a água, o fogo, a terra, o ar e o vento, e a grande energia desse momento. Se todo mundo canta a mensagem da paz, vai iluminar o coração do rapaz,
a menina vai ver o sol aparecer e a lua também, não deixa escurecer. Se Deus criou o céu, a terra, o homem e o seu pensamento, eu não posso esquecer de agradecer. Agradeço meu Pai pela verdade. Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Muita luz e paz pro coração. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Agradeço a água, o fogo, a terra, o ar e o vento, e a grande energia desse momento.